Em meio à expectativa de alta do combustível para o consumidor com a retomada dos impostos federais, Petrobras anuncia redução do preço de gasolina e do diesel para as distribuidoras a partir de amanhã. Yasmin Costa está conosco, abrindo esta edição do Direto de Brasília, para explicar mais esse capítulo dessa novela. Yasmin, boa tarde, bem-vinda. Como que fica essa conta para a gente? Um não anula o outro, né? Ou o governo indica que é uma compensação real essa redução da Petrobras? Olha, Catiúcia, a informação que a gente tem aqui de bastidor é que seria uma forma de tentar compensar a alta de impostos que vai efetivamente ocorrer a partir de amanhã com a reoneração de álcool e gasolina. Por isso a Petrobras traz aí essa redução da venda para as distribuidoras, só que nesse caso é do álcool, da gasolina, melhor dizendo, e do diesel. Antes de qualquer coisa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. A Petrobras anunciou efetivamente essa redução no preço da gasolina e do diesel para distribuidoras. A gasolina fica a partir de amanhã 13 centavos mais barato e o diesel 8 centavos mais barato. É uma espécie aí de compensação, efetivamente, como a gente vem dizendo, vale a partir de amanhã, dia 1º de março de 2023. E vale lembrar, esse assunto envolvendo combustíveis é o assunto que está movimentando Brasília, muito por conta da questão envolvendo a reoneração de álcool e gasolina, que efetivamente deve ser batido o martelo hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que às 5 horas, daqui a pouquinho, vai anunciar como será essa cobrança nova de impostos federais que vão incidir sobre o álcool e a gasolina. A gente já sabe que vai haver essa cobrança mais uma vez. Além disso, sabe-se que entre o álcool e a gasolina vai ser mais taxada por se tratar de um combustível fóssil, um combustível, vamos dizer assim, que polui mais. Ele vai ter esse valor ambiental aí, uma espécie de tripé que o governo federal está montando na hora de trazer essa taxação. O tripé ambiental taxando mais a gasolina na comparação com o álcool, o tripé social, que vai haver uma progressividade na cobrança desses impostos, e o tripé fiscal. Afinal de contas, a equipe econômica avalia que, se não houver esse retorno de impostos federais que incidem sobre esses dois combustíveis, o governo não vai ter caixa, o executivo não vai ter caixa, porque a cobrança desses impostos representa aí algo em torno de 28 bilhões de reais. Eu estou aqui no Salão Verde do Congresso Nacional, conversei com alguns deputados, muitas opiniões divergentes a respeito. Uns avaliam que realmente é preciso retorno, outros já avaliam que não é o momento de retornar a cobrança de impostos, e a gente conversou com alguns deles. Inclusive, a gente pegou uma fala do deputado federal Márcio Onaiser, que diz que é momento de ter bom senso, o momento não seria efetivamente esse momento de trazer o retorno dos impostos federais. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Márcio Onaiser. A gente sabe que o governo precisa da arrecadação dos impostos, os estados também precisam, mas a gente colocando na balança sabe da necessidade. Nossa principal matriz de transporte é transporte rodoviário, ou seja, o preço do combustível vai impactar diretamente em todos os produtos, a cesta básica automaticamente vai aumentar, o assalariado vai estar sofrendo, por isso que a gente pede o bom senso de se manter essa desoneração. É muito importante manter estabilizado o preço dos combustíveis para evitar a inflação e para que as pessoas possam, principalmente o assalariado, não sofrer no bolso com o preço do aumento dos produtos. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve falar sobre esse assunto às 7 horas da noite. Ele convocou uma coletiva exatamente para tratar desse tema. E com esse anúncio da Petrobras, como que fica a expectativa de alta na bomba? Ajustar a política de preços é uma tentativa de estabilizar o clima entre as alas econômica e política dentro do governo, que tem apontado, a gente mostrou aqui na Jovem Pan News, diferenças entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Qual que deve ser a reação do mercado? E o mais importante, como que fica o consumidor nessa história? Vamos ouvir então a opinião de José Maria Trindade sobre esse assunto. Zé, boa tarde, bem-vindo. Essa é a pergunta, viu? Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse giro importante de notícias do Planalto Central do país.
Olha, Catiúcia, o grupo de parlamentares formado aqui no Congresso Nacional para acompanhar o ministro da Fazenda já foi a técnicos do próprio Ministério da Fazenda e ao próprio ministro conversar exatamente sobre esta queda de braços entre a política e a área técnica. Devo dizer que chegaram aqui bastante satisfeitos pelo que ouviram no Ministério da Fazenda e principalmente pela expectativa de antes. A expectativa de que o ministro da Fazenda seria um aliado incondicional da política do PT e contra exatamente o controle de gastos. E viram o Ministério da Fazenda ali armado exatamente para resistir. Esse foi o primeiro passo, apenas o primeiro passo, porque em seguida há uma tendência do governo de fazer o controle dos preços administráveis. São os preços dos combustíveis, da energia elétrica, dos serviços públicos, né? E tudo isso impacta, sim, na inflação. Mas manter os preços de forma artificial acaba arrebentando com a economia do país e mais ou menos o que fez Dilma no segundo governo e que levou o país a passos largos para o brejo que provocou um desequilíbrio muito grande. Esses parlamentares conversam com o mercado, né, e fazem exatamente esta interlocução entre os grandes empresários, as federações empresariais e o próprio governo, ou seja, esse diálogo está existindo e o resultado é positivo, pelo menos por enquanto, viu, Catiúcia?